qualificação, com o tema restaurante popular, aluna Larissa de Almeida Cruz. Eu, Rodrigo Assis, como orientador. Nós temos a professora Ana Cristina como banca externa e a professora Daniele Ferraz como banca interna. Larissa, essa ordem ela pode ser alterada na sua banca final, tá? Uhum. Você tem 15 minutos para fazer as suas explanações e depois desse prazo eu abro para Ana Cristina fazer as considerações e a professora Daniela. Tudo bem? Ok, tudo bem. Ok, então você quer que eu acione, tiver faltando 2 minutinhos, eu passo e falo para você? Pode ser, fazendo por favor. Tá bom, então. Eu vou deixar a minha câmera desligada e o microfone também, mas aí eu abro e faço certinho. E quando você começar a apresentação, eu começo a marcar o tempo, tá bom? Ok, vou compartilhar aqui, desligar minha câmera. Tá, joia. Obrigado, Larissa. Compartilhar. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Sendo para vocês? Sim. Sim. Sendo, só me dá um ok? Pode, só coloca para tela inteira, aí você pode apresentar. Ok. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Larissa de Almeida Cruz e trago como proposta de final de curso um restaurante popular com a orientação do professor Rodrigo Assis. Bom, a definição de um restaurante popular, ele é um estabelecimento que oferece refeições em municípios com mais de 100 mil habitantes. E um dos princípios dele é direito à humanidade. Assim como os nossos impostos, eles são revertidos à nossa segurança, à nossa educação, também por direito, os nossos impostos, ele tem que ser revertido à alimentação das pessoas mais vulneráveis, as pessoas que moram na rua, as pessoas que têm grande quantidade de família, pessoas com renda baixa. Então, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, restaurantes populares são estabelecimentos administrados pelo poder público, que se caracterizam pela comercialização de refeições prontas, a preços acessíveis, servidas em locais apropriados e confortáveis, de forma a garantir dignidade ao ato de se alimentar. E a sua contextualização, o restaurante popular, ele veio desde a década de 30, com, então, o presidente no momento era o Getúlio Vargas, ele vendo as pessoas passando fome, os seus trabalhadores não tendo uma alimentação digna, ele resolveu criar o SASP, que é o Serviço de Alimentação de Previdência Social, que um dos seus deveres era a instalação em refeitórios de empresas maiores e fornecer refeições nas empresas menores com um valor simbólico, né? Então, após 10 anos de estudo, no ano de 1940, no Rio de Janeiro, como podemos observar na foto, a fachada, foi inaugurado o primeiro SASP. Depois de uns 30 anos e com algumas sedes já construídas, ele foi fechado por conta de corrupção, então acharam melhor fechar. Somente no ano de 2004, como então o presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva, que tivemos algum movimento significativo em combate à fome, que ele criou o Ministério de Desenvolvimento Social, onde ele é responsável por administrar e implantar os restaurantes populares. No ano de 2007, eles até criaram um manual onde ajudava essa implantação desses restaurantes para que pudessem cada vez mais ter. Na nossa região, nós temos 2 restaurantes próximos, né? Que em Cuiabá foi inaugurado em 2008. Ele se localiza no centro, na rua Barão de Melgaço, e o restaurante da nossa cidade vizinha, de Várzea Grande, que ele foi inaugurado em 2012. Recentemente, ele por uma reforma, que ele se localiza atrás do terminal André Maggi. Bom, eu pude observar desses 2 restaurantes, eles se localizam bem no centro da cidade.
Então, eu procurei sair um pouco disso, e então a minha implantação, o terreno que eu escolhi, ele se localiza no bairro Cochipó, na Avenida Fernando Correia, com esquina com a Rua 3 e 4. Ele está próximo ali, próximo ao Açaí Atacadista, Ford Atacadista, escolas, a um parque e próximo ao ponto de parada do Cochipó. Um dos porquês que eu ter escolhido esse terreno foi, nós podemos até observar no mapa, que ele está próximo de pequenos e grandes comércios, porém ele também está próximo à residência. Então, essa localização, ela pode atender tantas as pessoas que vêm lá do Imperial, do Tijucal, que nós sabemos que tem muitas pessoas que se deslocam até o centro para ter uma alimentação. Então, eu escolhi esse terreno para que essa locomoção fosse um pouquinho menor, para atender essas pessoas dessas outras zonas que está de grande crescimento. O meu terreno, ele tem 6.546,33 metros quadrados, ele tem um formato retangular e ele é considerado, ele tem poucas curvas de níveis, então ele é considerado relativamente plano, com pouca sinuosidade. Bom, e pelo fato da Avenida Fernando Correia, ela se denomina como uma via estrutural, a minha zona, ela ficou como a ZTCR 1, obtendo, assim, 4.555,38 metros quadrados, e pelo fato também da Rua 4, ela se denominar como via estrutural planejada, ela obteve um grande recuo, perdendo um pouco do seu terreno, que transformou em 4.555. Para começar o desenvolvimento do restaurante popular, eu dividi ele em 6 grandes setores, onde o setor refeitório, ele se localiza próximo à Avenida Fernando Correia, onde há muita movimentação de veículos, motos, bastante pedestre, a sua localização também está perto de bastante comércio, e também bastante linhas de ônibus passam por lá. O setor cozinha, para assim dar apoio para o setor refeitório, o administrativo, próximo ao estacionamento, por conta de ter carga e descarga, entrada de funcionário, ser um pouco mais criativo, e também o setor horta. Como partido, eu tirei as bandejas que são servidas às refeições. Nós podemos observar que elas têm várias formas geométricas, e eu quis remeter isso ao meu projeto, onde nós vemos bem certinho a sua separação, só que no contexto geral, ela atende qual é a sua função, né? Então, eu quis remeter isso, eu tenho tanto nas minhas fachadas, como na praça. Observando também que próximo dessa região nós não temos praça, então eu quis designar um lugar onde a pessoa, antes de almoçar ou após o almoço, ela pudesse contemplar, parar em algum momento. Também nós sabemos ali, próximo à parada do Cochipó, ela não atende necessariamente todos os seus usuários. Por estar próximo, a pessoa pode estar ali, permanecer, esperar o seu ônibus. Então, o acesso de pedestre principal, ele se na Avenida Fernando Correia, e os acessos de carga e descarga, entrada de veículo, saída de veículo e o lixo se deu através da Rua 3, porque ela tem pouca movimentação, pouco fluxo, enquanto as outras. Então, Larissa, as outras. Bom, oi? Separa só um pouquinho, porque a professora Ana caiu, ela está tentando voltar. Só um instantinho. Sim. Eu vou parar seu tempo aqui. Tranquilo. Aqui também. E aí travou o computador dela, ela tá... Não, tranquilo. Tá? Ela voltando, a gente dá continuidade. Ela travou agora? Parou agora? Ela ligou para mim, aí a gente vê onde que ela tinha parado, onde você tinha parado. Tá? Tranquilo.
Oi, oi. Oi, professora Ana, voltou? Olá. Foi feio o tombo, viu? Eita. Eu estava ouvindo você falar do seu PGM. Ah, sim. Então, eu vou voltar um pouco. Devido... Pode voltar? Pode sim. Devido à Rua 4 ela ser uma via estrutural planejada, eu obtive um grande recuo no meu terreno, aonde no final eu tive 4.555,38 metros quadrados para ser utilizado. Para começar a implantação, eu dividi ele em seis setores. O principal, que é o refeitório, eu deixei próximo à Avenida Fernando Correia, pelo fato dela estar sempre com um grande movimento de pessoas, de veículos, tem bastante linhas de ônibus que passam por aqui, e um setor de apoio à cozinha, para poder apoiar o setor de refeitório, o setor cultural, o administrativo, mas ao fundo, do lado de estacionamento, por conta de carga e descarga, acesso de funcionários sendo um pouco mais restrito. Com o meu partido, eu utilizei as bandejas que são oferecidas as comidas no restaurante popular, pois ela tem vários formatos. Eu utilizei ela na minha fachada, também utilizei ela na minha planta, pois ela tem formatos retangulares, redondos. Então, eu quis remeter a isso, eu quis lembrar na minha fachada, na minha planta, esse objeto. Ficou a minha implantação, onde o acesso principal dos pedestres seguiu a Avenida Fernando Correia, e o carga e descarga, entrada e saída de veículos, e o lixo ficou na Rua 3, onde ela tem pouca movimentação de veículos. Então, futuramente, ela não terá conflitos. No meu quadro de áreas, eu ocupei 3.283,60 metros quadrados, e eu tenho uma área permeável de 1.271,78. Esse daqui é uma planta baixa layout, eu dividi ela para melhor podermos observarmos. Como eu havia dito, aqui fica a minha praça contemplativa, e no setor refeitório eu tenho o hall de entrada, a bilheteria, o lavatório para quem já quiser se higienizar antes da refeição. Eu
lancei a proposta de colocarmos um vestiário, tanto masculino como feminino, para que essas pessoas, antes, quem quiser, ela possa tomar um banho antes de ter a alimentação. Assim como nós falamos que ela é uma alimentação digna, que tragam valores nutricionais e que a pessoa se sinta bem, eu acho que também nós sabemos que muitas pessoas já ficam o dia inteiro fora de casa, ficam o dia inteiro em casa, então eu propus de ter um local que ela possa tomar banho. E também no vestiário PCD, o meu salão de mesas e os banheiros também aqui. Criei um banheiro também família, por conta de como a gente atende muitas famílias, criei os pai para a mãe entrar com o filho, não ter aquele problema de ser só um banheiro masculino ou só um banheiro feminino. O meu setor cozinha, como havia dito, que eles criaram um manual a ser seguido em 2007, a cozinha está seguindo esse manual, onde ela tem as suas subdivisões de cocção, central de gás, ela ficou aqui embaixo, por conta ela já está próxima ao carga e descarga, quando for trocar o gás, já tem maior facilidade. Os preparados de suco, a higienização, todo lado dos utensílios eu deixei próximo, por conta, pegou o utensílio, já lavou e já guardou. A distribuição dos alimentos, quem quiser apenas só retirar a comida, o preparo e o lixo, subdividido em seco e úmido, onde ele já tem um acesso aqui para logo já deixar o lixo lá fora, só para o caminhão de lixo retirar. O setor cultura, assim como no SASP, eles tinham também bibliotecas, salas, cinemas, eu também ofereci isso a esses clientes, onde tem uma cozinha experimental e uma sala de multiuso, onde possam oferecer curso de capacitação, tanto para os funcionários e também para os clientes. O administrativo, onde temos a recepção, onde vai chegar toda a carga, vai ser pré-lavada, contabilizada se chegou todos os materiais certo, a dispensa a seco, o nutricionista para que ele tenha total visualização de como está sendo manuseado, preparados os alimentos, as anticâmaras de congelamento e resfriamento, depósito de caixas, o DML, e um administrativo, e o setor dos funcionários, que é o vestiário. Eu ofereci essa horta, assim como nos cursos, ela pode ser interligada com os cursos que vão ser oferecidos, ela serve também, tanto para o restaurante popular e também para esses cursos. Atrás eu tenho meu estacionamento, onde eu queria deixar ele atrás da minha edificação, pois quem passasse na Fernando Correia, ele pudesse ter essa fachada limpa, ele pudesse ver a minha fachada, ele pudesse ver a praça em si e não o estacionamento. Por isso, eu optei por deixar o estacionamento logo ao fundo. Então, eu tenho um estacionamento de 62 vagas e de carro e de moto 10 vagas. Cobertura, eu usei uma telha termoacústica e também laje impermeabilizada. Aqui eu fiz um pergolado com vegetação para que quem esteja no estacionamento ele esteja protegido das intempéries, tanto de chuva também como de sol, e também já se sinta acolhido para entrar nesse restaurante. É uma proposta que eu ofereci para eles, e também quem estiver passando pela rua, ele possa transitar por aqui, vendo também a horta, vendo a fachada, vendo toda essa fachada do restaurante. E um dos principais referências que eu retirei, eu tenho como referência, essa utilização que eu tive de estrutura metálica, onde eu utilizei ela no meu refeitório para que eu pudesse obter grandes vãos que não tivesse pilar no meio do meu refeitório, para que o refeitório fosse visto, em todo lugar não tivesse pilar nele. E também, nesse outro corte, podemos ver que eu segui a referência lá de 2007, onde ele fala que todas as paredes, fácil limpeza, fácil manutenção, elas são revestidas. Utilizei a cor amarela nas minhas fachadas, por
conta, ela transmite sensações de felicidade, de ser acolhedor, estimulante, e também é uma das cores que nós temos na nossa bandeira de Cuiabá. Com a minha estrutura metálica, eu pude implantar essa fachada de vidro, onde eu vou ter a iluminação natural, eu coloquei alguns brisas completamente, e ajudando assim na economia, dando uma coisa mais estética para o restaurante popular. Não quer dizer, porque é um restaurante popular, que ele tem que ser um quadradão, que ele tem que ser simples, que ele não possa ter alguma outra coisa. E como a minha consideração finais, essa nova implantação de um restaurante popular, ela contribuirá para o desenvolvimento humano e social e econômico para a nossa cidade. Eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a todos os meus colegas, a todos os meus professores nessa jornada de muito aprendizado, e agradeço pelo tempo de vocês. Ok, obrigado, Larissa. Certinho o seu tempo. Aí você pode compartilhar a tela e abrir a sua câmera, por gentileza. Vou abrir a minha também. A tela? Ok. Professora Ana, fique à vontade para fazer as suas considerações. Rodrigo, eu peço licença para deixar minha câmera desligada. Tudo bem. Tá? Se o meu áudio estiver falhando muito, vocês me avisem, tá bom? Ok, Ana. Bom, Larissa, primeiramente eu queria te parabenizar, né, por você ter concluído essa etapa aí tão importante na vida acadêmica, né? Muito esforço e muita dedicação para poder chegar aqui. A gente sabe que não é fácil, né? Uhum. Queria te parabenizar também pela escolha do tema, que eu acho que é um tema extremamente pertinente e ele tem uma complexidade adequada com a temática, né, assim, do TFG, né? Então, eu estou trazendo aqui alguns comentários, Larissa, para tentar contribuir com o seu trabalho. Eu sempre falo que a gente não vem para a banca de qualificação para elogiar. A gente vem para a banca de qualificação justamente para verificar quais são as fragilidades do seu trabalho, para ver onde que você pode melhorar para uma futura banca você tá com o seu trabalho aí perfeito, né? Porque a gente trata os nossos alunos com muito carinho, então a gente não quer que o membro externo venha e fale que tá ruim. Então, o que tá ruim, vamos melhorar tudo agora, para lá na banca final o trabalho tá perfeito, né? Sim, sim. Então, eu gostaria que você fizesse uma revisão do seu resumo e nas suas palavras-chave, tá? O nosso roteiro, Larissa, ele não prevê sumário, tá bom? Então, você pode retirar o seu sumário. Opa, desculpa, eu tô com... Deixa eu ver. Não, tá certo, eu só anotei o tema errado. É o seu trabalho mesmo, você colocou sumário, né, Larissa? No seu trabalho? Agora ela deu uma travada. Oi, Rodrigo, vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu acho que a Larissa agora travou. Ah, tá. Mas é o trabalho da Larissa que tem sumário, né, Dani? Porque está escrito aqui no tema do trabalho, centro, tá o tema da sua aluna. Oi, estão me ouvindo? Eu travei também. Sabe o que eu acho? O trabalho dela ficou muito pesado. Tá, menina, eu fui abrir aqui para retomar as coisas que eu tinha anotado, travou todo o meu computador. O trabalho dela, eu acho que o PDF dela tá muito pesado. Tanto é que eu abri ele aqui, apareceu assim, não tem memória. Sim, eu abri em 3 programas diferentes, porque eu queria pegar o layout, que eu tenho coisas para falar, e aí o negócio não vai. E eu não consegui baixar o trabalho dela lá do link que a Paula mandou. Dani, quem me enviou foi o professor Rodrigo. Ah, não, o trabalho baixado eu consegui, eu tô com problema justamente agora para abrir.
E Então, antes aí abriu normal. o Ela meu tá caiu, tentando acho que ela tá travar. voltando. Beleza. Beleza. Ah lá, o Oi, tá professor, travado Ô, voltei. Larissa, pode deixar Acho que caiu. pode deixar sua câmera desligada, então, Larissa, para ver se a gente consegue dar uma melhorada na comunicação. Ok. Professora Então, Ana? Larissa, no seu trabalho você colocou sumário, né? Então, o nosso roteiro não tem sumário, tá? Aí você reescreva também a introdução, se preocupando com aquelas 5 perguntinhas básicas que a gente tem que responder. O que, como, quando, porquê e onde, tá? Você tem algumas figuras que estão sem data e no seu texto é bom você tirar as narrações que você fala assim, e no parágrafo a seguir, continuando, disse o autor, no próximo parágrafo a gente vai falar disso. Eu acho que isso aí você pode retirar, tá? Tentar sempre focar na parte da contextualização, sempre focar na questão arquitetônica, tá? E a gente tem bastante material aí que você pode falar sobre a questão arquitetônica dos restaurantes populares, tá bom? Qual refeição que vai ser servida no restaurante? Isso precisa ficar claro. É somente o almoço, Larissa? Sim. Então, você precisa deixar claro isso no corpo do seu trabalho, tá bom? Você fala o número de refeições que serão servidas por dia, tá? Por isso que você precisa deixar claro, é só almoço. Então, são 1.000 almoços que serão servidos. Então, você precisa ter... a gente sabe que tem uma rotatividade, né? Ou seja, não são 1.000 assentos que você precisa ter, mas aí você precisa determinar o que é falado em relação a quanto tempo cada pessoa leva para fazer uma refeição, para ver qual que vai ser certinho a sua população, tá bom? Verifique se as suas figuras vão ficar legíveis no momento que você imprimir, porque algumas figuras não vão ficar boas no momento da impressão. Quando você traz o seu terreno, você diz que ele é um remembramento, né, de vários terrenos. Aí eu fiquei confusa, porque você apresenta o terreno 3, 4 e 5, e esses terrenos não têm acesso à via. Então eu fiquei sem entender, isso não tem como acontecer. Acho que a professora Daniele vai conseguir te falar melhor sobre isso daí, tá? Marque no seu terreno os pontos de onde foram retiradas as fotos, tá? A sigla para Sudoeste é SE e não SL. A sua rampa de esquina não está no posicionamento adequado, tá bom? Reveja as achuras que você colocou, elas estão muito pesadas, prejudica o entendimento, tá bom? Tanto é que assim, ó, eu só fui enxergar bicicletário depois de muito sofrimento, tá? Eu não vi estacionamento preferencial. Não sei se foi a Ashura que atrapalhou e que não me deixou ver. Também não vi estacionamento para moto. Os seus banheiros, eles estão devassados, principalmente o seu vestiário. Você precisa ter ali, então, a área seca, a área molhada, um espaço adequado para banho, um espaço adequado para a pessoa se vestir, tá? Ele precisa ser protegido, então você tem que levar em consideração, Larissa, que banheiro público fica com a porta aberta, ele não fica com a porta fechada, tá? Então, a pessoa que está do lado de fora enxerga tudo que está acontecendo ali no banheiro, tá bom? Na sua planta baixa, algumas cotas ficaram em cima do texto, você precisa reposicionar, porque está prejudicando o entendimento, tá? Eu acho que você precisa explorar áreas de vivência no seu trabalho, a sua praça lá, eu acho que ela precisa ser trabalhada melhor, tá bom? O acesso da cozinha experimental está pelo interior do restaurante, então eu acho que você precisa avaliar se tem que ser por ali mesmo, né? Para a pessoa entrar na cozinha, então ela precisa passar pela bilheteria, entrar dentro do restaurante, ela precisa pagar, então, para ir para a cozinha experimental. Você precisa pensar
no calor que é produzido no interior de uma cozinha, tá bom, Larissa? É um ambiente muito quente, inclusive, quem trabalha numa cozinha recebe insalubridade, tá bom? Porque é um ambiente muito quente. Aí você deixa alguns ambientes sem ventilação. Então, como que você vai trabalhar com essa situação? Vai ter ar-condicionado? Como que você vai resolver a questão do conforto térmico dentro dessa cozinha, tá? Você tem uma salinha ali chamada de administração. Será uma salinha apenas, Larissa, para o setor administrativo? Acho que você precisa avaliar se está dimensionado corretamente, tá bom? Na parte dos funcionários, o seu vestiário PCD tá interno. Ele precisa ser externo também, tá? A Larissa tá aí ainda? Estou aqui, pode falar. Tá bom. A sua planta de pilares e a sua planta de cobertura estão faltando informações. Você precisa complementar, tá bom? Você precisa verificar a questão do fluxo ali dentro da sua cozinha, que eu fiquei me perguntando se ele está bem resolvido em relação à questão da higienização e do lixo, tá? Eu não estou conseguindo abrir a sua planta aqui de novo, porque ela está travando todo o meu computador. Mas pelo que eu me lembre, você tem o lixo lá depois do pré-preparo. E você tem a parte da higienização das louças bem ali perto da onde é servido os alimentos, tá? Então, será que não teria que trazer o lixo mais para perto dessa área de higienização? Tá? Estuda melhor esse fluxo aí. Eu tenho a impressão que ele tá meio truncado, tá bom? Tá bom. Deixa eu olhar aqui. Onde que fica a parte de... Essa parte de armazenamento aqui, eu não consigo abrir sua planta. Isso não estou falando que está errado, só estou falando para você avaliar com bastante carinho a questão do armazenamento das louças e panelas. As panelas são imensas, né, Larissa? Inclusive, você traz umas fotos, observe o tamanho daquelas panelas, tá? Então, cozinha industrial para servir 1000 refeições ao dia, as panelas são imensas, tá bom? Então, você precisa avaliar se esse espaço de armazenamento de louças está dimensionado corretamente, tá? Você precisa também pensar num espaço ali um pouquinho adequado para o descanso do bom, Larissa, porque assim, ó, o horário de trabalho, por mais que sirva apenas almoço, eles chegam ali às 7 horas da manhã, tá? O funcionário que trabalha numa cozinha. E ele vai trabalhar sem parar, assim, até umas 3 horas da tarde, tá? Quando termina o preparo dos alimentos, quando termina, fecha o serviço, eles vão fazer a higienização de toda a cozinha, tá? Então, você precisa prever um espaço de descanso para esse funcionário, um espaço para ele beber uma água, um espaço para ele fazer a sua refeição, tá bom? Que mais? Eu vi que você colocou grelhas na sua cozinha. Eu não estou conseguindo abrir a sua planta aqui, mas aí você verifica se você posicionou as grelhas na quantidade adequada, porque eu tive a impressão que está subdimensionada, porque a cozinha ela é lavada jogando água, tá? Não é só passando um pano, não. Joga água, lava toda a questão de coifa, a questão de fritadeira, é jogado água realmente. Então, precisa ter bastante grelha para essa higienização, tá? Eu queria que você avaliasse também como que estão as proteções da sua fachada em relação à radiação, tá bom? Trabalhar com inércia térmica nessas paredes, porque como o restaurante é popular, você não vai trabalhar com ar-condicionado, né, Larissa?
Então, você avalia bastante essa questão de ventilação cruzada, inércia térmica, sombreamento, bastante a presença de vegetação para trazer conforto térmico para o local, tá bom? As minhas considerações são essas, até porque eu não estou conseguindo abrir os arquivos aqui, isso é o que eu me recordo, tá? Okay. Mas está tudo anotado no relatório, eu vou enviar para o professor Rodrigo, tá bom, Larissa? Obrigada, Rodrigo. Ok, obrigado, professora Ana. Professora Daniele, suas considerações, por gentileza. Dani? Sextou. Hoje é sexta-feira 13, gente. A sessão espiritual. Dani, você está aqui comigo, Dani? Dani, se você está conosco, Dani, nos dê um sinal, Dani. Ah, outra coisa, já que a Dani não está aí, eu vou aproveitar e vou falar mal dela. Larissa, dá uma olhada. Não estou conseguindo abrir meu microfone. Travou tudo aqui. Ela estava ouvindo a gente falando mal dela. Ela está ouvindo a gente falar, só um instantinho, é que ela não está conseguindo abrir o microfone dela. Entendi. Dani, já que você está escutando, sai e entra novamente. Vamos ver se dá uma melhorada. Você resolve isso. Porque eu nem consigo abrir seu microfone. Hein, Larissa, eu estava comentando com o professor Rodrigo que tem mais de um restaurante popular em Cuiabá, tá bom? No seu texto você fala que tem só um, tem outro. Eu mandei o link para o professor Rodrigo, depois ele te encaminha, tá? Só tem que verificar se ele está em funcionamento, porque ele é um restaurante de menor porte, bem mais simples, tá? Ok, obrigada, professora. De nada. Vamos aguardar a Dani, porque a Dani está reiniciando o computador dela, que travou tudo. Eu acho que foi o caderno da Larissa. Estava muito pesado. Eu também acho que está muito pesado. Uhum. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Mas por que ela ainda aparece aqui, Rodrigo, se ela está reiniciando o computador? É porque está tudo travando. É igual às vezes você para de compartilhar, né? Você tira os alunos da sala e para alguns aparece que tem aluno na sala ainda e aparece só escrito saindo e todo mundo já saiu. Mas é uma questão da conexão, né? Aí eu acho que é conexão, um arquivo pesado, aí juntou tudo mais um pouco. Vamos aguardar aqui, ela já está reiniciando. Aí agora ela saiu, por exemplo, né? Então acho que estava reiniciando. Eu não tinha nem desligado o computador ainda. Até a Larissa caiu? Não, a Larissa está aí ainda. Eu só fui trocar. É que quando eu caí pela primeira vez, eu entrei pelo celular. Aí agora eu voltei pelo notebook, senão a internet. Até agora só eu que não caí. Tá todo mundo se machucando. Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Estou escutando, tranquilo. Beleza. Se eu cair, não afunda. Acabou. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, última banca.
Isso já aconteceu comigo em banca também. Oi, gente, estão me vendo? Estamos vendo e ouvindo. Ah, tive que pegar do celular. Tá ok, Posso? então pode, fique à vontade, Dani. Desculpa aí, Que isso? Larissa, o que Nada, não, acontece? Peter. Tudo bem. Você precisa rever seu caderno. Quem me derrubou do Teams foi seu caderno. Eita. Ele tá muito pesado, tá? Eu tava dando um outro pente fino nele, então depois você olha, eu acredito que tenham sido suas achuras, tá? Uhum. Para dar uma segurada aí, porque tá pesado, tá com muitos megas, muito grande. Mas vamos Sim. lá. Vou aqui do que eu lembro. Fechou tudo, tô sem minha ata, tô sem nada, mas corroboro com a Ana Cristina, fazer uma revisão de texto, uma revisão do resumo e introdução. Tá muito enxuto o seu resumo, então precisa desenvolver mais, tá? Tá. Palavras-chave também, relacionar mais com a arquitetura, achei que ficou meio solto. No seu conceito do tema, você já começou com uma citação, então isso a gente evita de fazer. Começa com palavras suas, explicando nas suas palavras o que é um restaurante popular, e depois você passa para as citações que você traz, tá? Então, fazer esse ajuste. Contextualização, também concordo com a Ana, está muito extensa em coisas que, pro projeto em si, não são relevantes. Então, você perdeu muito tempo falando de programa social, de governo, que não tem necessidade. É lógico que isso tem a ver com o seu tema, mas a gente gostaria de que fosse focado em arquitetura mesmo, tá? Programa de necessidades é trazer para a gente os setores que você está trabalhando, que você pensou, a área estimada deles, e daí sim, no apêndice, a gente olha lá o restante das informações, tá? Tô fazendo de cabeça, tá, gente? Lugar. No item de lugar, eu pensei assim, agora eu vou pegar ela no pulo do gato, porque eu já sabia que aquele terreno... Aí eu lembrei, você conversou comigo desse terreno, Conversei. Não conversou? Foi a senhora que me salvou nisso. Em relação Porque a isso. eu te salvei antes, mas eu ia te ferrar agora. Porque eu pensei, se essa menina não colocou o PGM, ela tá na roça, porque ia comer muito terreno, né? Uhum. Aí só uma coisa importante. Já é importante lá no item de lugar você deixar claro que você perdeu essa área para o PGM. Então, na verdade, já adotar lá no item de lugar que você não tem 6 mil. Porque você só vai falar isso para mim de 4 mil lá no projeto. Sim. Então, você tem, na verdade, 4 mil desde sempre, porque você tem que atender a legislação, né? Então, já tem que ver isso desde o item de lugar até chegar no seu projeto. Aí, eu só fui ver isso lá no seu projeto, tá? Quando a gente entra no seu projeto, Larissa, realmente essa questão de achuras me prejudicou muito na leitura, porque era uma lida, uma travada, uma lida, uma travada. Então, gostaria de reafirmar que precisa dar essa enxugada aí no seu caderno de achuras, porque eu tenho quase certeza que é isso que travou mesmo, tá? Okay. Continuando, fluxos. Você falou uma coisa na sua apresentação que eu não tinha me atentado no caderno. Você falou que a pessoa ela pode entrar e tomar banho no restaurante. Eu fiquei meio receosa porque eu acho que isso é um conflito ali de usos mesmo. O restaurante, ele é uma área que tem que ser extremamente higienizada, extremamente bem cuidada. E você está misturando com uma coisa que eu não sei como é que funcionaria. Eu, particularmente, nunca vi restaurante popular abrir para esse precedente da pessoa poder tomar banho. Mas, caso isso exista, a minha recomendação é que você faça um vestiário de fato. Lá o seu banheiro ele está extremamente tímido. Ele é um banheiro que parece que sobrou 2 boxes e colocou chuveiro. Então, daí precisa de área de apoio, precisa de área de armário, precisa de um monte de coisa. Eu, sinceramente, acho esquisito ter banho nesse restaurante. Mas aí, né, não sei. Vê aí com o Rodrigo depois. A parte da cozinha, eu vi que a Ana Cristina comentou bem, também quero falar que eu acho que precisa dar uma melhorada em setorização. Mistura ali, por mais que você colocou aquele bloco do meio, que eu não vou lembrar os nomes dos ambientes, porque eu estou sem a planta, mas eu achei que por mais que você tentou separar, acabou misturando o funcionário que está chegando para trabalhar com a carga e descarga da cozinha, porque no fim esse corredor ele faz um círculo assim, né? Ele fecha num quadrado. Então, separar mesmo. Eu sou funcionário, eu vou chegar numa catraca, eu vou bater meu cartão e vou entrar. Dá uma olhada nos seus banheiros que estão fora da NBR 9050, eles têm que estar para fora, tem que ter todo aquele trâmite certinho. O funcionário tem que ter um local para guardar a bolsa, um capacete, enfim, né? Então, fazer esse ajuste. Também fiquei pensando se nessa parte administrativa não está faltando coisa ali, porque ficou bem apertadinho.
E na parte da sua cozinha em si, eu não vi, pelo menos, que na parte da nutricionista tenha janela para cozinha. O ideal é que tenha, tá? Para ela poder ficar ali controlando o que está acontecendo, né? Ela não precisa ficar dentro da cocção, mas ela precisa controlar. Na cocção, eu achei que ela está devassada, está muito aberta. A cocção, ela é o coração do seu projeto. Então, ela precisa ser quase como um centro cirúrgico, de tomar muito cuidado, deixar fechada. Ela se mistura ali com elementos de pré-preparo, uma coisa nesse sentido, que o pré-preparo ele acontece antes, ele não vai para a cocção e depois ele vai para o pré-preparo, ele acontece primeiro. Então, separar melhor ali essas etapas que acontecem na cozinha, tá? Sua sala de capacitação, pergunta, é para capacitar, por exemplo, eu queria fazer um curso de culinária, daí eu vou lá, é isso? Isso. Então, aí eu acho que você pode integrar com aquela cozinha experimental, porque eu penso assim, se eu vou lá fazer um curso no seu espaço, e eu quero ver o professor, eu quero estar perto do professor, então eu não quero estar... Eu entendi que ele está separado, por mais que possa ter até um vidro, mas ele está fora de mim, né? Ele está ali do outro lado. Então, se vai ser uma cozinha experimental e vai ter curso, tem que ter bancada para todos os alunos, com fogão, com pia, igual MasterChef, sabe? Uhum. Então, tem que funcionar para a pessoa pôr a mão na massa, porque a gente, nesse caso, só aprende fazendo, né? Então, tem que tomar esse cuidado. A parte da horta, eu não tenho muito o que falar. Achei ok. Me preocupou bastante alguns aspectos de representação gráfica, que eu achei que faltou assim mesmo. Os seus cortes estão meio inacabados, na minha impressão. Ver treliças que não foram representadas da cobertura e linha de... Não vi nenhum tipo de estrutura de sapata sendo pelo menos representada ali na sua linha de terra, nada nesse sentido. Barrilete também vi que não tem. Então, precisa agora dessa revisão também gráfica, tá? E detalhes construtivos mínimos que a gente precisa ter para o melhor entendimento do projeto. Sua planta de cobertura, eu não consegui analisar ela assim no detalhe como eu gostaria, por justamente umas achuras muito escuras. Então, eu queria ter visto mais no detalhe a calha, tudo, e eu não consegui analisar se estava certo, se o sentido de caimento era o melhor possível. Então, realmente, para mim, ali precisa desse ajuste, tá? A sua solução formal, no meu entendimento, ela atende, ela está bem interessante. Eu fico sempre um pouco preocupada quando vocês falam de, eu tentei remeter a tal forma. Eu, às vezes, fico um pouco preocupada, porque, no fim, a gente acaba não vendo essa forma, de fato, na fachada. É só uma inspiração mesmo, né? Mas, quanto a isso, eu não tenho o que te questionar. Vai de cada, né, arquiteto, de cada ideia, enfim. No mais, Larissa, eu também vou... Depois você vai ter acesso à minha ata, que eu espero não ter perdido nesse bug aqui. Mas vai estar tudo listadinho lá para você, das coisas que você precisa dar uma conferida, tá? E no momento é isso. Obrigada, Rodrigo, e é só. Ok, obrigado, Dani. Obrigado, Ana Cristina, pelas considerações. Larissa, você quer falar alguma coisa? Não. Tá Tranquilo? tudo bem, tudo certo. Então tá ok, então. Eu vou pedir para que vocês saiam da sala, né? A gente vai fazer o fechamento. Aí, assim que a gente... Eu acho que até segunda-feira já vai ter sido liberado as notas. Tá bom? Só o resultado. Tranquilo. Tá ok, Obrigada. Então. Obrigado, pessoal. Tchau. E aí? Gente, ainda bem que eu estava com o microfone desligado. Deixa eu só parar de gravar. Porque